Oi, gente! Estamos aqui no Conebra, começando mais um episódio do Colmeia Cast. E agora eu tô aqui com o Renner Silva. Seja muito bem-vindo ao Colmeia Cast. Muito obrigado, Camila, muito obrigado. Um prazer ter você aqui para falar desse assunto tão maravilhoso e importante que é o empreendedorismo. O que você tá achando do Conebra? O Conebra, como sempre, arrasando, né. É muito incrível quando a gente vê pessoas interessadas no mesmo assunto, ou seja, empresários precisando de ajuda, conhecimento, habilidade para ir para o próximo nível. As coisas acontecem muito mais rápido assim, né. E para você, como é que foi a percepção dessa necessidade de crescimento? Você acha que a sua vida ela foi indo e tudo aconteceu ou você teve um Na start? minha vida, eu tive que entender muito rápido que a vida é um lugar que foi feito. A vida é o seguinte: se você não fizer nada, você pode ter uma certeza, vai dar errado. Se você não fizer nada, o ser humano é uma máquina biológica programada para economizar energia, comer, dormir, reclamar e falar mal das pessoas. Então, quando você vê alguém lá fora comendo, dormindo, reclamando e falando mal das pessoas, é só um ser humano no seu estado mais puro. Ou você faz algo para mudar esse instinto e mudar o teu resultado, ou as coisas vão dar errado e vão continuar do jeito que tá. Até os 23 anos, eu era esse cara. Eu era um cara legal, divertido, de princípios, era zoeira, bagunceiro, do fundão da escola, não queria nada com estudo, nada com seriedade. E eu precisei entender o que era a vida. Durante muito tempo eu me perguntava: por que que as pessoas têm sucesso e outras não? Por que que algumas pessoas se dão bem na vida e outras não? Eu comecei a fazer um estudo na minha cabeça estatístico. Aí eu falei: "Será que quem nasceu rico, esse cara tem é esse o segredo, nascer rico?". Aí eu comecei a ver que pessoas que nasceram muito mais pobres do que eu, enriqueceram. Aí eu comecei assim: "Então será que é raça? Será que é sexo? Será que é posição geográfica?". E eu percebi que todas as pessoas que tinham sucesso, elas vinham de várias etnias diferentes, de várias categorias, de várias casas. Eu falei: "Cara, então não tem nada a ver com o que nasceu, tem a ver com o que aconteceu". Costumo dizer que a vida nossa vida, o que a gente vive hoje, é resultado de um emaranhado de decisões e escolhas que a gente fez ou deixou de fazer. Escolhas certas ou erradas te levam a algum lugar e não escolher nada te leva ao pior lugar. Com 23 anos eu precisei entender por quê, porque eu era esse cara legal, divertido, zoeira, que todo mundo gostava, mas eu tinha tudo para dar errado. Por quê? Porque não decidia fazer nada diferente daquilo que a vida me programou para fazer, que é comer, dormir, reclamar e falar mal dos outros, que é isso que as pessoas pequenas fazem. Por que que eu percebi, Camila? Porque eu dei sorte na vida. Hoje, multiempresário, empresas e projetos milionários, a gente levanta uma empresa milionária, assim, dos meus alunos, ajuda os meus alunos a escalar suas empresas. Mas foi sorte? Foi. Sorte de ter nascido na família em que eu nasci. Sorte de ter tido o pai que eu tive, sorte de ter tido a mãe que eu tive, sorte de ter tido os irmãos que eu tive. Por quê? Porque a minha mãe era uma que percebia que eu ia dar errado na vida. E ela com o joelhinho dela dobrado na oração dela, na fé dela, ela nunca parava de investir na minha vida. E por mais que eu não aparentasse ser mudança nenhuma até os 23 anos de idade, ela sempre insistia em me dizer que o homem é aquilo que ele quer ser. Minha mãe tem a 4ª série do grupo escolar, minha mãe veio da miséria absoluta, meu pai veio da miséria. O meu pai puxou a carroça no lugar do cavalo, guiado pelo teu próprio pai a troco de comida. A minha mãe tinha um ovo de galinha para dividir entre 6 irmãos no café da manhã. Essas pessoas não sabiam nada sobre a vida, mas um dia se casaram, se encontraram e a gente hoje fica esperando o melhor momento para fazer as coisas, né. Imagina, essas 2 pessoas se encontraram ali com minha mãe com 20, meu pai com 21, se casaram e sem ter a menor condição financeira de ter tiveram 4 filhos. E para minha sorte, eu era um deles. E a minha mãe sempre me ensinava que o homem é aquilo que ele quer ser. Minha mãe tem a 4ª série do grupo escolar, não estudou. Meu pai tem a 4ª série do grupo escolar, ninguém estudou. Mas insistia em me dizer que o homem é aquele que ele quer ser. Um dia eu percebi que eu era pedra de tropeço no sonho da minha mãe e do meu pai. Porque minha mãe não sonhava que eu fosse A ou B. Ela só sonhava que eu não voltasse para o lugar de onde eles vieram. E quando eu entendi isso, me deu um estalo e eu resolvi acreditar que independente de onde veio, independente da condição social, da condição financeira, independente do estado, independente da cor do credo, independente de onde você veio, se você quiser, você vai dar um jeito. Quem quer dá é isso que ela queria me dizer, quem quer dá um jeito. E ali eu tive um estalo na minha vida quando eu resolvi acreditar nisso. Como é que eu me enxergava? Eu me enxergava um cara com 23 anos derrotado,
Não era difícil de enxergar isso. O bicho já tinha derrotado. Os meus irmãos já estavam traçando outros caminhos, porque estudaram, porque fizeram, porque se esforçaram. Por isso que eu falo, o socialismo ele é injusto. Por quê? Porque quem fez mais merece mais. Se todo mundo foi programado para não fazer nada, é justo alguém que gastou as suas horas, a sua energia, ao invés de ficar no conforto de não fazer nada, gastando energia para produzir algo e essas pessoas dividirem os seus ganhos, isso não é justo. Eu não estou falando de desigualdade, não estou entendendo isso. Estou falando que meritocracia é eu dei força e energia para conquistar algo, eu vou ter resultado. A Bíblia fala: o que você planta, o que você colhe, a fé sem obras é morta. Então, meus irmãos já tinham se esforçado. Meus irmãos, o meu irmão mais velho, que é o Rainer, que é um exemplo que eu tive dentro de casa, ele trabalhou com seu trabalho, ralou, pagou sua faculdade, andava 6, 7 quilômetros por dia para poder vender material de construção nas lojas. Mas pagou sua faculdade, foi crescendo na vida, fez pós-graduação, pagando com o teu dinheiro e investiu tudo. Meu irmão tinha dinheiro, tinha emprego, tinha carro, tinha namorada. Não, que carro e namorada tem alguma relação direta. Eu não disse isso, mas naquela época tinha. Mas eu não disse isso. E eu olhava para os meus irmãos e eu ficando para trás. E aí eu me perguntei: será que eu estou fadado a ser um condenado ao fracasso? Aí veio o estalo que eu entendi que o homem é aquele que ele quer ser. Daquele dia em diante, como é que eu me vi? Me vi como a vida é. Como é que a vida é? Imagina uma linha de largada de uma corrida, onde está todo mundo ali alinhado. E aí, antes de dar a largada, alguém fala assim: espera, antes de começar, vamos fazer o seguinte. Quem é negro dá um passo atrás. Vamos falar que a gente viveu um racismo lá no tempo da escravidão, que os negros vieram para o Brasil pela escravidão. Vamos falar que não tem racismo hoje? Claro que tem, Sim. mas não importa. Enquanto continuar olhando só para isso, nada vai acontecer. E aí, é claro que tem desvantagem. Quem é mulher dá um passo atrás. Vai falar que para mulher não é mais difícil? É claro que é, mas não importa. Enquanto a gente ficar tentando encontrar culpados para o nosso momento, não importa. Olha onde você está. É. Você é mulher e nem é tão branquinha assim. Não. E olha onde você está, por quê? Porque você não olhou para isso. Não, azar o que aconteceu. Azar quem veio de classe social baixa, como eu vim, dá um passo atrás. Quem é deficiente dá um passo atrás. Quem é pai de terceiro mundo dá um passo atrás. Então, existem desigualdades no ponto de partida, existe. Então, a gente foi dando passos para trás. A minha avó é negra. A família do meu pai, todo mundo deu passo, entende? Todo mundo foi dando passo para trás. E por algum motivo alguém deu a largada e começou assim. Eu entendi que a vida não é de onde você larga, é o quanto você é capaz de correr. Minha mãe, com a sua sabedoria da 4ª série do grupo escolar, ela falava que o que não tem remédio, remediado está. Ou seja, se não tem o que fazer, eu entendi que o sucesso é desprezo total pelas coisas que eu não tenho controle. Eu tenho controle de onde eu nasci? Não. Eu tenho controle sobre o preconceito das pessoas? Não. Eu tenho controle sobre a minha raça? Eu tenho controle sobre a minha eu não tenho controle. Desprezo total pelas coisas que eu não tenho controle. Porque as coisas na vida você controla, você influencia ou você não controla nem influencia. Então o que eu tenho influência e o que eu tenho controle é onde eu vou focar. Eu tenho controle sobre de onde eu larguei? Não. Mas eu tenho controle de quanto eu sou capaz de correr. E com 23 anos, eu estava 23 anos atrás dos meus amigos. Meus amigos tinham estudado, eu estava 23 anos, 5 anos sem estudar, 3 reprovações, 3 expulsões, com a coleção de advertência e problemas. Eu nunca mexi com droga, crime, nem nada disso, mas uma lista de decepção que eu tinha dado para os meus pais a vida inteira, a ponto da minha mãe se culpar. E quantas vezes eu ouvi minha mãe colocar a mãozinha na cabeça e falar assim: meu Deus, me mostra aonde foi que eu errei. Você era o filho mais novo? Eu era o mais novo dos homens e tinha uma menina mais nova que eu. Tá, só pra eu entender E esse minha mãe, contexto. lá em casa assim, ó, Rainer, Rony, Renner, Ronara. Vou repetir, eu sei que é complexo. Somos 4 irmãos, Rainer, Rony, Renner e Ronara. O Rainer é o mais velho, 8 anos mais velho que o Rony. O Rony é um exemplo de, sabe aquele filho que não dá problema, que é quieto na dele. E aí veio eu, hiperativo, curioso, aventureiro, como diz a minha mãe. E aí veio a Ronara, aquela rapinha do tacho, xodó do meu pai. Então eu fui o filho que deu problema. E minha mãe se perguntava aonde foi que eu errei. Quando eu entendi que eu tinha que focar no que eu tinha no controle, que eu estava lá atrás, eu só precisava correr mais que os outros. E a minha vida sempre foi entender que eu precisava correr mais que os outros. Então eu não tinha estudo, eu não tinha cursado o ensino médio, mas um dia eu determinei que eu ia me inscrever num vestibular para Engenharia de Minas da Universidade Federal de Minas Gerais. Era impossível alguém com as minhas condições passar, a não ser que eu corresse muito mais rápido que os outros. Naquele dia não tinha um minuto que eu perdia mais com o que não me edificava, com o que não me levava para onde eu queria. Todos os dias eu me fazia uma pergunta, à noite:
O que eu fiz hoje me afastou, me aproximou daquilo que eu sonho. E eu olhava para as pessoas que tinham feito ensino médio. Eu fiz o vestibular com a prova do supletivo. Eu não cursei ensino médio. E eu sabia que eles tinham corrido na minha frente 3 anos, mas eu tinha que correr mais. E talvez o momento mais incrível da minha vida foi quando eu pude entrar no quarto da minha mãe. Isso eu tô falando de janeiro para fevereiro de 2004. O vestibular foi em 2003, terminou em 2004, em janeiro. Entrar no quarto da minha mãe, e ela desesperada, porque o telefone tinha tocado, com esse passado, com esse histórico todo, e minha mãe na dúvida se realmente as orações dela iam fazer efeito, se Deus estava ouvindo as orações dela esse tempo todo, entrar no quarto e falar assim: "Mãe, acabou, eu passei no vestibular". Ali um novo Renner nascia. Ali a minha mãe olhava para mim com a cara de que não acreditava. Ali parecia que todas as vezes que ela dobrou o joelho para orar ao meu favor, que Deus estava falando assim: "Eu estava te ouvindo". A minha história sobre passar no vestibular nunca foi sobre o vestibular. Foi sobre honrar meus pais pela primeira vez. E Ai, com você. o problema é que as pessoas desistem dos teus sonhos e negociam e aceitam menos porque não têm verdadeiros motivos. Eu falo que ninguém, não é falta de dinheiro, não é falta de vontade, não é falta de prioridade, é falta de motivo. Ali quando eu pude olhar a carinha dela, ela colocava a mãozinha na cabeça, do mesmo jeito que ela colocava para se perguntar: "Meu Deus, onde foi que eu errei?". Agora ela colocava para falar assim: "Meu Jesus, eu nem acredito. Muito obrigado. O Renner passou no vestibular". Dali para frente a minha mãe tinha uma certeza, que eu ia dar certo. Minha mãe tinha uma certeza, que o homem é aquilo que ele quer ser mesmo, que foi a frase que ela me repetiu a vida inteira. O problema é que eu me viciei em honrar meus pais. E dali eu me formei na faculdade, e ali eu fui um excelente aluno, e ali eu comecei a ser um excelente filho. Ali eu comecei a assumir as contas da casa. Ali eu entendi que o seguinte: aquela mulher e aquele homem anularam todos os seus sonhos pessoais para se realizarem nos meus. E gratidão não tem nada a ver com dizer obrigado, gratidão tem a ver com retribuição. E dali pra frente eu só queria uma coisa: prosperar absurdamente, para retribuir quem me colocou ali. O meu pai faleceu 17 de junho de 2024. E eu realizei um sonho. Olha que estranho. O meu sonho era sepultar os meus pais sorrindo, mas não porque eles se foram, mas porque não ficou nada pra trás. Transformar toda desonra em honra era o objetivo da minha vida, porque eu sei, a minha mãe hoje eu cuido tanto, eu sei que um dia ela vai partir e vai ser antes de mim, porque eu não quero dar esse desgosto pra ela, é a ordem natural das coisas. Mas quando meu pai faleceu, na cerimônia de despedida dele, que aquilo não foi um velório, eu olhava para o corpinho dele ali. Na minha história, deixa eu fazer um parênteses aqui, na minha história, com 23 anos, aquele dia que eu descobri que eu estava sendo pedra de tropeço no único propósito de vida dos meus pais, tudo que eu queria era um gênio da lâmpada, para me dar uma oportunidade de voltar no tempo, para não ter feito meus pais sofrerem, para não ter feito minha mãe carregar a culpa. Eu queria muito voltar no tempo para mudar as minhas escolhas. Eu costumo falar que a vida é feita de escolhas e não escolher já é uma escolha. Eu não escolhi desonrar, mas eu não escolhi honrar. E se eu não escolho nada, eu não faço nada. E eu faço o que a natureza me criou para ser. Uma máquina biológica programada para economizar energia, comer, dormir, falar, reclamar e falar mal das pessoas. Esse é o ser humano. Então, se eu não faço nada diferente, é isso. Por isso que a grande maioria das pessoas do mundo hoje não tem resultado. O resultado é medíocre. Por isso que esse monte de gente aí perdida, sem saber o que faz, esperando uma ajuda e uma assistência do governo. Por quê? Porque estão presas mentalmente e faltou alguém para fazê-las entender que se não fizer nada, a vida é um lugar que se você não fizer nada, você tem uma certeza, vai dar errado. Vai dar tudo errado, por causa dessa nossa programação. Mas quando o meu pai faleceu, eu ali do lado do corpinho dele, e se o gênio aparecer, eu falei isso lá, palestrante, né, sou mentor de palestrante, então, se o gênio aparecesse para mim ali, eu não tinha um pedido para fazer. Porque não ficou nada para trás, não ficou um "eu te amo", não ficou um aniversário que eu não voltei de São Paulo para passar com ele em Belo Horizonte, um dia dos pais, uma data especial, não ficou um presente que ele precisava, uma viagem que ele queria fazer, uma mesadinha que eu podia ter dado. Sabe aquele negócio que não tem nenhum arrependimento do tipo: "Cara, eu podia ter dado uma mesadinha para meu pai, eu dei". Eu tenho meu evento, minha imersão em São Paulo, e eu fico pensando assim: "Cara, meu pai tinha um sonho de ser palestrante. Eu podia ter contratado meu pai para o meu evento, mas eu contratei".
com cachê de palestrante, com contrato de palestrante, ou seja, ele realizou o sonho de ser palestrante, recebendo, eu pagava R$ 15.000 de cachê, recebendo, ele viu a placa do palestrante 15K. Eu poderia, meu pai, quando eu chegava em casa cansado do trabalho, de evento, o dia inteiro de evento, em cima do palco, meu pai ficava me esperando debaixo de uma luz, lá no fundo da casa, grande assim, lá no fundo da cozinha, e aí ele virou pra mim um dia e falou assim: "Uno", eu adorava jogar Uno, fui ensinar, né, e ele era um viciado em Uno, e eu muito cansado, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? É uma desculpa pra ele deixar pra depois. E aí eu falei assim: "Nossa", eu pensei comigo: "Eu vou falar com meu pai que eu tô muito cansado, amanhã a gente joga e ele vai entender". Aí eu parei e falei assim: "Cara, um dia vai ser o último Uno, e eu nunca vou saber qual é, mas não vai ser o passado, vai ser esse. Se pôr, vai ser esse". E aí eu parava pra jogar Uno com ele. Não faltou uma honra de virar para o meu pai e falar com ele que tudo que eu conquistei não é meu, é nosso, porque eu só tô aqui porque eu comecei de onde ele parou. Eu não tô aqui porque eu sou bom, eu tô aqui porque eu comecei de onde ele parou, porque se eu fosse começar lá da borracharia como ele começou, talvez não teria chegado até aqui. Então eu aprendi o que é a vida, Camila. Eu aprendi como a vida funciona e que se eu não fizer nada, o tempo é cruel com quem é displicente. Aí eu começo a empreender e começo a jogar. Todas as vezes que eu quero alavancar minha empresa, todas as vezes que eu quero ir para um outro jogo, um outro nível, eu falo que eu ativo o modo vestibular, de quando eu entendi como a vida funciona. É um modo obstinado, né? É o modo obstinado. É o modo que nada é mais importante, mas isso só acontece quando você tem os motivos certos. O motivo certo. Fala muito de motivação. Motivação não é empolgação. Motivação não é gritaria, oba-oba, não. É o motivo pelo qual você age ou não age. A pessoa fala assim: o importante é a disciplina. Motivação é balela. Ei, sem um motivo é impossível ter disciplina. Até para ter disciplina você precisa de um motivo. Agora, a balela talvez seja só gritaria, só o oba-oba. Isso não é motivação. Motivação é ter certeza dos seus motivos. E Maravilhoso. só agir. Primeira ó, eu entrevistei com umas 30 pessoas, a primeira que me fez chorar foi você. Muito obrigada por compartilhar a sua história. Eu ainda quero fazer um adendo aqui, dentro do que você falou, porque você falou eu tive esse momento na minha vida também, então por isso que me emocionou. Ai, vou chorar. Mas eu entendi o quanto era importante eu amar meus pais, e o quanto eu não queria esperar eles morrer para me culpar ao fazer isso. Então, quero te agradecer. E a minha produção está me pedindo para que você conte para nós sobre a música The Final Countdown. Nossa, essa música fala muito pra mim, mas deixa eu fazer um adendo aqui sobre o que você trouxe. Você entendeu, Camila, que o tempo é cruel com quem é displicente, que não existe gênio da lâmpada, não existe lâmpada, e que nós, seres humanos, somos eternamente refém das nossas escolhas. Não tem como voltar. E a dor do arrependimento, que bom que eu me arrependi de ter desonrado a tempo, de ter me arrependido e ter começado a honrar. Porque vai que eu perco meus pais lá. Sabia que as pessoas que mais choram no luto são as que estão arrependidas? E agora não dá tempo de fazer mais nada? São as pessoas que empurraram com a barriga, que deixaram para depois, que não tomaram decisões importantes, prioridades importantes. Então, graças a Deus que você entendeu isso. E há 21 dias eu me tornei pai. Ai, que maravilhoso, parabéns. Há 21 dias. É o seu primeiro filho? Meu primeiro filho. Eu me casei há 1 ano e pouquinho, eu casei 22 de fevereiro de 2024, de 2025. E a gente veio o nosso primeiro filho, nosso primogênito. E quando aquele ser tão dependente, 100% dependente nasce e olha pra você, uma criança ela nasce torcendo pra que alguém dê amor e comida. Se não der, ela morre. É. E graças a Deus o Anthony vai ter tudo que ele precisar na vida. E eu olho pra ele e todos os dias eu dou graças a Deus pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões. Sempre vão existir 2 tipos de escolhas, a fácil e a difícil. Sempre. Sempre que eu tiver que tomar uma escolha, vai ter uma fácil e uma difícil. E o que me fez conquistar tudo que eu conquistei na vida, financeiramente, mentalmente, espiritualmente, a título familiar, foi me calibrar para fazer as escolhas difíceis. Me calibrar para escolher o que é mais desconfortável. Porque o sucesso está no desconforto. O sucesso que você quer ainda não tem, está no desconforto que você ainda não rompeu. No conhecimento que você não tem, numa pessoa que você não se conectou, num evento que você não esteve, numa mentoria que você não foi, num conhecimento que você não adquiriu. Sempre. O sucesso está aí.
E aí eu olho para aquela criaturinha e falo: "Como eu era idiota, que adolescente imbecil que eu fui de ter coragem de levantar a voz para meu pai e pra minha mãe". Um dia eu fui esse carinha aqui, ó, e eles levantavam de madrugada de 2 em 2 horas para me dar mamar, pra limpar meu cocô, porque senão ia apodrecer ali. Aí eu cresço, adolescente, não lembra disso, acha que manda no mundo, acha que sabe mais que os pais. Como eu fui um imbecil de levantar a voz para meus pais. Mas eu lembro disso com muito carinho, porque com 23 anos eu entendi isso e a vida foi completamente diferente ali. A música The Final Countdown é a música que eu uso na minha palestra. Quando eu tô cantando na minha palestra, eu conto toda essa história de como é que eu descobri isso e como é que eu entrei no quarto da minha mãe e falei: "Passei no vestibular". E ela colocava a mãozinha na cabeça e falava: "Eu nem acredito, eu nem acredito". E hoje, o orgulho da minha vida não é ter empresas multimilionárias, não é investimento, não é viagem, não é nada. Eu vi aquela mulher falar ainda hoje com 80 anos, que o mesmo Renner do passado decidiu e mudou, e hoje ele é a maior prova viva que ela tem de que o homem é aquilo que ele quer ser, de que valeu tudo a pena e ela faria tudo de novo. Ser um bom filho me faz ser um bom marido, me faz ser um bom pai, me faz ser um bom mentor, me faz ser um bom líder, e essa música, ela me acompanha. Hoje eu fiz minha palestra aqui no Conebra, foi minha palestra de número 1523. Caramba! Já contei essa história 1523 vezes nos últimos 14 anos. E quando eu tô contando essa parte, a música é The Final Countdown. Ela é instrumental. The Final Countdown é a cartada final, é o ponto de inflexão. É aquele negócio que você fala: ou vai", porque não tem como dar errado para quem tenta até dar certo. Não existe como dar errado. Você sabe que a dança da chuva funcionava realmente nas tribos indígenas? Mas você sabe por que funcionava? Porque os índios dançavam até chover. E você que é empresário que está me assistindo, está com dúvida no teu processo, com dificuldade na escala do teu negócio, a pergunta é: está disposto a dançar até chover? Não tem como dar certo para quem tenta até dar errado. Então é uma música que me acompanhou a vida inteira, quando eu tô contando o momento mais incrível da minha vida, que foi quando eu olhei no olhinho na carinha dela e falei. Ela estava com um pijaminha de babadinho roxo, assim, as perninhas brancas de fora, era cedo, logo pela manhã, não era nem 7 horas da manhã ainda, quando eu recebi o telefonema de uma amiga, e ela virou, e eu virar pra ela e falar: "Eu passei no vestibular", e eu conto com essa música, que pra mim foi a cartada final ali, que eu tinha que correr mais do que os outros, que eu tive que entender o que que era a vida, como a vida funcionava e deixar de ser essa pessoa programada para economizar energia, comer, pra descansar, falar mal das pessoas e etcétera. E quando eu me casei, eu demorei 43 anos para casar. E é uma outra história que eu posso contar num outro episódio, Maravilhoso. como é que Deus preparou a minha esposa. E eu nem sou eu não gosto de falar que eu sou evangélico, sou mais do que isso, eu sou do evangelho, porque tem evangélico que não é do evangelho. Então eu não sei o que que as pessoas pensam sobre ser evangélico, eu tenho Jesus como modelo de comportamento muito mais até do que um objeto de culto. Toda honra e toda glória seja dada dele, tudo por ele e para ele. Mas ele veio me ensinar como me comportar, senão Deus não teria descido na terra como homem, esse é o meu pensamento. Mas aí, eu pedi um sinal para eu não sou de ficar pedindo sinal para Deus. Sou filho de pastor, criado na igreja, mas não sou de ficar pedindo sinal, mas dessa vez eu tive que pedir um sinal, e Deus confirmou do jeito assim, ó, de um jeito que não teria dúvida. Eu sou meio cético, meio científico com as coisas. E enfim, eu me casei, e no meu casamento, 22 de fevereiro do ano passado, 2025, eu entrei na igreja com a minha mãe, ao som de Final Countdown. Que A bacana. orquestra tocando The Final Countdown. Que momento foi aquele? Eu via amigos de infância, amigos da história, ao longo da vida inteira, e a mesma música que eu falava dela, dando mais uma honra para ela. O que eu tô falando, eu me viciei em honrar os meus pais. Eu não preciso de abrir a Bíblia em Efésios 6 para falar sobre honrar pai e mãe. E como o apóstolo Paulo disse que assim mesmo que não houvesse céu e inferno, ele escolheria seguir a Cristo, mesmo que não houvesse promessa nenhuma, mandamento nenhum como promessa sobre honrar pai e mãe, eu teria escolhido honrar meu pai e minha mãe pelo que eles fizeram por mim. Então, eu dei muita sorte, sim, mas não foi relacionado ao sucesso que eu tenho, foi relacionado à família que Deus me colocou. À mãe que ele me deu, ao pai que ele me deu, aos irmãos que ele me deu, e entrar ouvindo Final Countdown com mais uma realização. Eu acho que eu tinha que colocar The Final Countdown quando meu filho nasceu.
Mas você pode colocar pra ele ouvir, Ele ouvir. né. Mais uma vez estava lá minha mãe sentadinha na recepção, 6 horas, esperando Toinho, Tô aí. esperando o Anthony nascer, para que ela tivesse certeza que ela estava junto mais uma vez, e vendo que o Renner tinha realizado e se tornado aquilo que ela Deu das certo. suas orações, Eu estava para que eu fosse. quero aproveitar tudo que você falou e falar da frase que a sua mãe falou, né, que o que não tem remédio, remediado está. É. Então, pra gente finalizar, né, porque mas o que eu quero deixar, assim, que foi pra mim um aprendizado de tudo que eu ouvi de você e que eu acredito que serve às vezes pra aquela pessoa que tá lá desacreditada, desmotivada, sem saber o que fazer, é que o que não tem remédio, remediado está. Mas o que que essa pessoa vai fazer daqui pra frente, É isso aí. aí sim, ela tem o poder de mudar a vida dela, de mudar a vida dos dela e dos que estão assistindo ela. Exatamente. Eu costumo dizer que a o fato eu não tenho controle sobre o que acontece. O fato é obrigatório, o sofrimento é opcional. Maravilhoso. Escolhe sofrer ou não, pelo nível de importância que você dá àquilo. Parou de dar importância, o sofrimento vai. Eu não conserto problemas, Camila, eu conserto pensamentos, e os problemas se vão. Eles se desfazem. E hoje eu ajudo outros empresários a palestrar. Como assim palestrar? A envelopar suas histórias, o que ele aprendeu com a vida, com o seu conteúdo técnico, para que ele possa levar e transmitir conhecimento para outras pessoas também, por vários motivos. Primeiro que transmitir conhecimento posiciona, que quem está no palco tem mais autoridade do que quem não está. Segundo que você atrai melhores talentos. Terceiro que você vende mais, mas o quarto que você leva o teu propósito para as pessoas. Eu acredito muito que Deus deu uma história para cada um. Todo mundo tem uma história difícil. Todo mundo tem teve um momento difícil na vida. Mas Deus te deu essa história para que porque ele sabia que você ia sair, superar e estar aqui hoje. Para que você pudesse contá-la para algumas pessoas que não vão ter a mesma força que você teve, para que elas ouvindo a tua história, possa ver que tem esperança, que se você saiu de lá, ela pode sair também. Então conte as suas histórias, conta a sua história dos seus pais, das suas decisões, porque você não faz ideia o quantas pessoas estão sofrendo. Você vê as pessoas andando por aí, seja gentil, porque você não faz ideia do que está acontecendo na vida da pessoa. Você não sabe a situação financeira, você não sabe se tem um parente doente da família, você não sabe se tem um filho envolvido com drogas. Todo mundo está sofrendo por alguma coisa. Então, quando você conta uma história, dá parâmetro para a pessoa entender que se deu certo para alguém, dá certo para mim. O sucesso do mal é o silêncio dos bons. Então, nós que somos bons, vamos contar nossa história, vamos fazer barulho. É muito mais do que palestra e palco. É sobre uma missão e um propósito para ajudar a vida de outras pessoas. Maravilhoso. Quem quiser saber mais, quem quiser me seguir, eu vou subir essa rua aqui, ó, virar a terceira esquerda e vou pelo Porro daqui a pouco. Quem quiser seguir ele vai ver o Sociais. Instagram dele aqui na descrição desse vídeo. E como você me disse que vem sempre a Goiânia, nós vamos entrar em contato com você para você vir gravar um episódio com a gente no estúdio, porque daí a gente tem mais tempo para Vamos poder sim. conhecer melhor ainda a sua história. Vamos sim, puxa o assunto que eu puder ajudar e somar na vida de você. Se o seu propósito é ajudar pessoas, meu propósito é ajudar você. Maravilha, muito obrigada. Vamos sempre ao Comercast. Obrigado. E para você que está assistindo a gente, vai pro próximo episódio que tem mais conteúdo de valor para você. Tchau!